Olá, eu sou o Roberto. Bem-vindo ao curso de Fireworks CS4. Este curso tem por objetivo ajudá-lo a criar imagens, botões e banners voltados para a web e também para a área gráfica, focando a publicação gráfica na internet. Assim, este software inclui suporte a GIF animado, PNG e imagens fatiadas, além de possuir ótima compressão de imagens. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Criar animações é algo totalmente possível no Adobe Fireworks. Veremos agora como empregar essa função na criação de um banner animado. Geralmente, quando navegamos pela internet, observamos uma ou mais propagandas em cada página que acessamos. Vemos animações que chamam a atenção para um serviço, um produto, uma ideia. São os chamados banners animados, usados frequentemente na publicidade virtual. O interessante é saber que podemos facilmente criar um banner animado no próprio Fireworks. Nesta aula, você aprenderá que esta é uma tarefa relativamente simples, dependendo, na verdade, mais de sua criatividade para que seja eficaz. Em nosso exemplo, vamos criar um banner que será mostrado na parte do cabeçalho. A criação do banner deverá ser feita em outro documento, pois iremos depois importá-lo em um formato especial. Vamos então começar nossa aula criando um novo documento já com as medidas corretas. Clique sobre a opção Documento do Fireworks, PNG. O tamanho de um banner pode variar muito dependendo do que queremos transmitir, bem como do espaço que está reservado para ele. Em nosso exemplo, vamos criar um banner com 590 pixels de largura por 80 de altura. Então, digite na caixa largura 590. Pressione a tecla Tab. Digite para a altura 80. Quanto às demais opções dessa tela, iremos mantê-las como estão. Clique no botão OK para confirmar. Certo, nosso novo documento está pronto para trabalharmos. A animação que iremos criar aqui será a seguinte. Um logo deverá aparecer gradativamente do lado esquerdo, enquanto alguns textos são mostrados sequencialmente deste outro lado. Toda a animação que estivermos fazendo dependerá de um painel que ainda não conhecemos. Trata-se do painel Estados. Dê um clique para exibi-lo. É neste painel que toda a animação que criaremos ficará organizada. Os estados são usados para determinar cada momento da animação. Cada alteração que precisarmos fazer em nossa animação deverá ficar em um novo estado. Aqui temos alguns botões que nos permitem controlar e configurar nossa animação. Conforme for necessário, aprenderemos a usar cada um deles. Para começar a montar a animação, vamos precisar do logo da empresa. Para poupar tempo de criação, já temos a logomarca pronta. Precisamos apenas importá-la para o documento. Então, clique no menu Arquivo e clique sobre Importar. Dê um duplo clique sobre o arquivo logo.aldesk.png.
Para inseri-lo, clique neste ponto do documento. Muito bem, a figura já foi inserida. Temos duas formas de criar uma animação com um objeto. Podemos criar manualmente esta animação inserindo e modificando estados. Ou podemos usar um painel de configuração de animações para fazer isso de forma automática. Em nosso exemplo, veremos as duas formas. Para este logo, vamos utilizar o método automático. Como ele já está selecionado, clique no menu Modificar. Posicione o cursor sobre a opção Animação e dê um clique em Animar Seleção. Veja que agora temos aberto o painel Animar. Este painel traz algumas opções de ação para nosso objeto. Primeiramente, definimos na propriedade Estados quantos estados iremos utilizar nesta animação. Caso não tenha certeza sobre o que usar nesta e nas outras propriedades, não se preocupe. É possível alterar as configurações de uma animação pronta. Para nosso exemplo, vamos utilizar 7 estados. Digite na caixa Estados o valor 7. Definido o número de estados, vamos dar atenção à ação que deverá ser feita. Aqui podemos indicar um valor em pixels para que o objeto seja movido de um lugar para outro. Mas não vamos realizar esta ação. Então pressione a tecla Tab e digite o valor 0 na caixa Mover. Pressione Tab novamente. Na propriedade Direção, informamos o ângulo para o qual o objeto será movido. Logicamente, esta propriedade só terá valor caso a propriedade Mover tenha sido preenchida. Novamente, pressione a tecla Tab. Aqui em Dimensionar para, podemos informar para que tamanho o objeto deverá ser redimensionado. O valor que ele se inicia é sempre 100%. Assim, se não desejarmos que ele seja redimensionado, basta manter o valor 100. Mas vamos mudar seu tamanho para 35%. Para isso, digite o seguinte valor, 35. E mais uma vez pressione a tecla Tab. Em opacidade, determinamos se o objeto irá estar menos visível no começo ou no fim da animação. Vamos alterar aqui o valor inicial. Isso resultará em vermos o logo aparecendo aos poucos. Assim, digite o valor 0 nesta primeira caixa. No final, temos a opção de girar o objeto. E podemos escolher se irá girar em sentido horário ou anti-horário. Mas esta ação não será aplicada. Então, para finalizar a criação da animação, clique no botão OK. Assim que clicamos no botão OK, é exibida esta mensagem. Ela apareceu porque temos apenas um estado no painel Estados e, conforme informamos, ela precisará de 7 estados para criar a animação. Para isso, nos é perguntado se desejamos criar novos estados. Clique no botão OK para confirmar. Excelente! Veja aqui no painel Estados que os estados necessários foram criados. E aqui temos o objeto já com a animação aplicada. Cada estado aqui está com um estágio da animação que criamos.
Clique, por exemplo, no segundo estado. Veja que neste estado ou etapa já podemos observar o objeto aparecendo. Clique no estado 3. Note que aqui o logo já está um pouco menor e mais visível. Perceba que ao lado de cada estado temos um número, neste caso, o número 7. Este número representa o atraso do estado. O atraso de estado especifica por quanto tempo o estado será exibido, sempre em centésimos de segundo. Por exemplo, se quisermos que um estado fique visível por meio segundo, iremos digitar o valor 50. Podemos definir um atraso de estado para cada uma das etapas ou atribuir o mesmo valor para todas elas. Para que seja aplicado o mesmo intervalo para todos, basta selecionar todos os estados antes de alterá-los. Vamos definir que os 6 primeiros estados tenham como tempo de atraso 2 segundos. Então, clique sobre o primeiro estado. Não estamos visualizando o sexto estado. Por isso, dê um clique na seta para baixo da barra de rolagem. Segure a tecla Shift e dê um clique aqui. Agora, podemos alterar o valor de atraso de várias maneiras. Uma delas é por clicar 2 vezes sobre os valores. Faça isso. Dê um clique duplo sobre o valor 7. Veja que está sendo exibida essa pequena área suspensa. Aqui informamos o valor do tempo de atraso. Veja que este valor será dividido por 100. Por isso, como já comentamos, devemos digitar 50 para ter meio segundo. Em nosso caso, digite 200. Muito bem. O tempo de atraso será então de 2 segundos. Esta caixa deve ser mantida ativada para que estes valores sejam levados em consideração quando fizermos a exportação da página. Não se preocupe com a exportação agora, pois falaremos em detalhes sobre isso em outra aula. Para confirmar a alteração, pressione a tecla Enter. Observe que, ao mesmo tempo, todos os intervalos de tempo foram alterados. Mas você deve ter percebido que deixamos o último estado sem alteração. É que nele o tempo de atraso será maior. Clique sobre essa seta da barra de rolagem. Agora, dê um duplo clique no valor de atraso deste estado. Digite aqui o valor 400. Pressione a tecla Enter para confirmar. Excelente! O tempo para a execução de nossa animação já está definido. Mas note onde o objeto está aparecendo aqui neste estado. Na verdade, ele deveria ficar mais para cima e para a esquerda. Para corrigirmos isso, precisamos voltar ao estado 1. Isso é necessário porque quando criamos uma animação de forma automática, o objeto editável é mantido apenas no primeiro estado, onde estava originalmente. Nós não conseguimos editá-lo nos outros. Então, clique aqui para voltarmos a visualizar o estado 1. Dê um clique sobre o estado 1 para ativá-lo. Clique sobre o objeto da animação. Clique sobre ele e arraste até aqui. Muito bem! Agora vamos completar nosso banner. Antes de inserirmos um texto, vamos alterar a cor do fundo do banner.
clique neste ponto para remover a seleção atual. Clique então neste botão de cor. Clique sobre esta cor para preencher o fundo do documento. Agora sim podemos inserir nosso texto. Para isso, clique sobre a ferramenta Texto. Vamos inserir um texto neste primeiro quadro, que deverá ficar maior no segundo. Para isso, clique sobre a tela do documento. Agora digite a seguinte palavra: segurança. Clique na ferramenta Ponteiro. Vamos fazer algumas alterações rápidas no texto. Clique na caixa de listagem Família de fontes. Clique sobre a fonte com o nome de Black Oak Standard. Clique também sobre a seta da propriedade e tamanho. Clique sobre o controle deslizante e arraste até aqui. Clique sobre o texto para fechar o controle deslizante. Precisamos ter o cuidado agora com a posição do texto no documento. Iremos utilizar esta mesma caixa de texto em todos os outros estados. Assim, para que não fiquem desalinhados, vamos fazer uso de guias. As guias são linhas que usamos para nos orientar dentro do documento. Elas podem ser criadas por clicarmos e arrastarmos a partir das réguas. Aliás, para exibir as réguas, caso não estejam aparecendo, basta clicarmos no menu Exibir e escolhermos Réguas. Vamos arrastar então duas guias, uma horizontal e outra vertical, para marcar um ponto central. Clique sobre a régua horizontal e arraste até aqui. Veja aqui a linha que foi criada para nós. Agora, clique sobre a régua vertical e arraste até aqui. Muito bem! Estamos com as guias criadas e o ponto central definido. Vamos mover o texto para que fique no ponto correto. Clique sobre o texto e arraste até aqui. Correto! O texto está na posição adequada. No próximo estado, este mesmo texto deverá aparecer com uma fonte maior. Em seguida, outro texto deverá aparecer neste tamanho e no quadro seguinte aparecer maior. E isso deverá se repetir uma terceira vez com outro texto. Para que não tenhamos que toda vez ajustar o texto na posição correta, vamos aproveitar e copiar este texto para os estados seguintes. Para fazer isso, note que ao final do estado atual temos um círculo que está marcado. Ele representa o objeto que está selecionado no estado. Clique com o botão direito sobre ele. Dê um clique sobre a opção Copiar para estados. Veja que na janela que foi aberta, podemos copiar o conteúdo selecionado para todos os estados ou para estados específicos. Em nosso caso, vamos manter a opção Todos os estados. Apenas clique no botão OK. Bem, parece que nada aconteceu. Mas clique sobre o estado 2. Repare que o texto está aparecendo neste estado. Vemos assim que a cópia deu certo.
Vamos alterar o tamanho deste texto. Dê um clique sobre ele para selecioná-lo. Clique na seta do controle deslizante da caixa Tamanho. Clique neste ponto para escolher um tamanho maior. E clique no texto para ocultar o controle. Muito bem, aí está o texto modificado. Vamos agora ao próximo estado para alterá-lo. Clique no estado chamado Estado 3. Dê um clique na ferramenta Texto para ativá-la. Vamos alterar o conteúdo do texto. Dê um duplo clique sobre ele. Digite o seguinte texto: Proteção. Muito bom, o texto foi alterado. Precisamos agora alterar seu tamanho no próximo estado. Dê um clique no estado 4. Dê um duplo clique sobre o texto. Digite novamente o texto: Proteção. Clique na ferramenta Ponteiro. Clique na seta da propriedade Tamanho. E clique neste ponto para alterar o tamanho do texto. Certo, clique no texto para ocultar este controle. Vamos apenas mover o texto para que fique mais ajustado à guia. Clique sobre o texto e arraste apenas até aqui. Muito bem, precisamos agora alterar o texto dos outros 3 estados. Mas como já vimos como isso é feito, deixe que eu faça para nós. Pronto! Temos todos os estados com os textos corretamente digitados e posicionados. Nossa animação está pronta. Mas é claro que, para sabermos se tudo está como desejamos, é interessante visualizarmos a animação em ação. Uma das formas de vermos isso é por utilizarmos esta barra de controle de estado. Como pode ver, os botões desta barra são similares aos de qualquer reprodutor de mídia, como os de um toca-CD. Ao clicarmos neste botão, ele começa a executar a animação para nós. Este outro botão retorna para o estado anterior e assim por diante. Vamos visualizar então nossa animação. Mas antes, vamos voltar para o primeiro estado para que possamos visualizá-la corretamente. Clique no botão Primeiro Estado. Agora, dê um clique no botão Reproduzir, Parar. Muito bem, rapidamente vimos o que acabamos de criar. Poderíamos também visualizá-lo no navegador, como fizemos com a página do site anteriormente. Mas há um detalhe interessante na execução de uma animação. Veja que aqui está sendo mostrado o texto contínuo. Isso indica que a apresentação da animação no navegador não deverá parar. Quando chegar ao estado 7, ele retornará para o estado 1 e assim por diante. Em nosso caso, visualizamos aqui apenas uma vez sua execução, mas aqui no ambiente do Adobe Fireworks ocorre a mesma coisa. Se desejarmos,
podemos alterar o número de vezes em que a animação será repetida. Clique no botão Loop de animação GIF. Veja aqui as opções que temos. Não vamos escolher nenhuma delas, pois nosso banner deverá ser executado ininterruptamente. Mas fique ciente de que é possível fazer esta alteração. Clique aqui para ocultar as opções. Para finalizarmos a criação, você talvez tenha notado que o banner estava um pouco lento. Para o efeito que criamos, seria melhor que ele fosse executado mais rápido. Lembra-se de como fizemos essa alteração? Vamos mudar primeiro o tempo do último estado. Dê um duplo clique sobre o valor do tempo de espera desse estado. Digite para este o seguinte valor, 200. Pressione a tecla Enter para confirmar. Muito bem. Para os demais estados, vamos definir um atraso de 0,8 segundos. Mas pode deixar que eu faça isso para nós. Ótimo! Nosso banner está terminado. No entanto, se tentarmos usar essa animação da forma como está, no formato PNG, ela não irá funcionar. Para que possamos usar uma animação, é necessário que ela seja exportada no formato correto. Para alterar isso, clique na guia do painel Otimizar. Este painel é usado para exportar ou salvar com configurações e formato específicos um documento. Não iremos dar muitas explicações sobre ele, pois falaremos sobre otimização e exportação em detalhes na próxima aula. Apenas clique nesta caixa de listagem, Configurações salvas, para vermos suas opções. Aqui temos um padrão salvo, que é exatamente o que precisamos. Clique na opção GIF animado WebSnap 128. Veja que agora temos selecionado como formato do arquivo de exportação a opção GIF animado. É necessário usarmos esta opção para que a sequência criada através dos estados seja armazenada e reproduzida. Estando com estas opções definidas corretamente, dê um clique no botão de menu Opções no canto do painel. Clique sobre Assistente de exportação. Através desse assistente, podemos definir o que será exportado. Nesta primeira tela, apenas clique em Continuar para escolhermos um formato. Agora somos perguntados sobre o que fazer com os estados. A opção selecionada é GIF animado. Como a opção está correta, apenas clique no botão Continuar. Na terceira etapa do painel, temos as opções de otimização sendo mostradas, para que procuremos a melhor configuração de exportação. Como já dissemos, falaremos sobre esse assunto de maneira mais completa logo à frente. Apenas dê um clique na guia Animação. Nesta guia temos os tempos de atraso que definimos no documento sendo mostrados aqui. Eles estão sendo exportados porque deixamos ativada a caixa de verificação que indicava isso. Não vamos alterar nada nessas configurações, então apenas clique em Exportar. Nesta janela, vamos informar o nome do arquivo a ser exportado. Clique na caixa Nome. Agora digite o novo nome, Banner Underline Topo.
Aqui iremos manter esta opção, apenas imagens, para que seja exportado corretamente. Clique no botão Salvar. Pronto, o arquivo foi exportado e está pronto para ser usado. A partir de agora, basta importá-lo para o nosso site. Vamos fazer isso rapidamente. Para não perdermos tempo, deixe que eu abra o site para nós. Muito bem, estamos com o site da empresa aberto e com a página mestre selecionada. Dessa forma, ao inserirmos o banner aqui, nós o veremos em todas as páginas. Clique sobre o menu Arquivo. Em seguida, clique em Importar. Dê um duplo clique sobre o arquivo banner_site.gif. E para inseri-lo no documento, dê um clique aqui. Pronto, ele já está em nossa página. E como foi colado na página mestre, estará presente em todas as páginas do site. Para salvar esta alteração, clique no botão Salvar. Bem, com isso finalizamos mais esta aula. Espero que tenha compreendido o funcionamento e criação de animações. Embora tenhamos visto apenas um simples exemplo, com sua criatividade, muito mais poderá ser desenvolvido. E como já dissemos, para que essa animação e todo o site funcionem corretamente, é importante que você exporte de maneira adequada. Falaremos sobre esse assunto na próxima aula. Chegamos assim ao fim desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de avaliação para verificar o seu desempenho.